624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Bem, em tempos como os de hoje, como os de ontem, em que vira e mexe aparece falsos profetas em tudo quanto é lugar na vida, falando de Deus, mas tendo atitudes nada condizentes com a postura do Cristo, é muito importante a gente entender quem é o verdadeiro profeta, né? E a gente precisa pensar nisso em todas as áreas, em todos os ângulos, em todas as dimensões. Então vejamos a fala. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Qual que é o caráter do verdadeiro profeta? Como é que a gente realmente reconhece aquele que realmente está a serviço de Deus? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, mas pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Ó, calcule isso aí. Pergunta 624. Muita gente segue muitas pessoas aí que de profeta não tem nada e que só guia a humanidade para um buraco de egoísmo, de violência, de tristeza, de angústia, de intolerância, não é? E não de leveza, de paz, de autoconhecimento, de conexão, que foi o que Jesus fez. E eu não sei o que é pior, é ter o profeta falso que guia ou ter a pessoa sem lucidez nenhuma que segue. Não dá para poder entender quem que está mais doente aí no meio desse sistema. Então, a gente precisa estar consciente disso. Tanto para que a gente não seja esse profeta falso, quanto para que nós não sigamos profetas falsos. Vamos continuar. Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta na lata: Jesus. Olha que lindo isso, hein? Jesus. Então, assim, primeiro a gente começa falando do verdadeiro profeta. Ele descreve. E aí, na sequência, vem a referência, Jesus. Gente, qualquer pessoa que fala em nome de Deus, né, não tem como. A gente nunca vai se comparar a Jesus. A grandeza do Cristo é infinitamente maior do que a nossa. Pelo menos por hora, né? Mas a gente deve seguir os passos do Cristo, porque isso ele deixou muito claro. Então toma cuidado, porque muita gente fala de Jesus, né? Lembra, o próprio Cristo diz, nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Virão falsos profetas em meu nome. Testai todos os espíritos, porque nem todos são de Deus. Está lá no Evangelho de João. Então a gente tem que estar muito atento a isso, na igreja, né, nas religiões, na política. A gente tem que estar muito atento a isso no seu bairro, na sua família, né, nas empresas, aqui nas redes sociais. Né? Todos nós podemos ser vítimas de falsos profetas por causa das nossas carências, ou, repito, pior para a gente, né? Quando nós nos tornamos esses falsos profetas, alimentado pelo nosso egocentrismo e manipulado pelas forças das sombras. Então, a vigilância é importante, gente. Jesus é nosso guia. E veja, aqui, Jesus. Jesus. Jesus nos ensinou paz. Jesus não ensinou guerra, não ensinou violência. Jesus ensinou conexão. Jesus ensinou perdão, não ensinou vingança. Jesus ele ensinou respeito às diferenças. Jesus ensinou respeito àquele que era diferente dele. Veja, Jesus acolheu Maria de Magdala, colocou publicano para ser um dos seus principais evangelistas, resgatou, né, um homem duro e difícil que era Saulo. Veja, Jesus ele nos dá um exemplo do que um verdadeiro profeta faz. Ao contrário de muitas coisas que a gente vê por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque no meio dessa invigilância, infelizmente, a gente acaba sendo levado por algo que não deveria. Faz sentido isso? Então, vamos continuar estudando. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem da vida do corpo. Muitos deles apresentam como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Cuidado, gente. Jesus é o verdadeiro profeta.
Então, a referência para nós é extremamente importante nesse sentido. A gente não pode se esquecer desse detalhe, né? Porque assim, vamos lá. Vamos observar o mundo hoje, nosso planeta. A gente está no meio de uma transição planetária, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não se cansa de falar disso aqui, a transição planetária ela não acontece com tranquilidade. Né? Quando a transição estiver completa, ok, isso é como um parto, gente, literalmente é um parto. Né? A criança vai vir à tona, vai ser feliz, vai vir saudável quando o parto tiver terminado. Né? Depois que a recuperação tiver sido feita, a mãe vai estar bem. Mas o processo não é sem dor. Olha a metáfora da vida, não é sem dor. Tem um processo. O parto é natural, tem um incômodo físico, não é? Vai ser feita uma cesárea quando há necessidade? Tem um incômodo físico, mas não é sem dor. Onde é que eu quero chegar com isso? O mundo de hoje tem vários tipos de espíritos em consciências diferentes. Lembra? Quem escutou a pílula de semana passada quando eu falava dos andares da consciência? Lembra? Na pílula do Evangelho de semana passada, nossa pílula inspiradora, nós falamos sobre os diversos andares da consciência. Cada um de nós vive num andar específico da sua consciência aqui no planeta, né? Que né, essa consciência pode estar mais ligada a Deus menos, pode estar mais egocêntrica menos, é uma consciência mais cheia de compaixão menos, tem uma consciência que tem mais sabedoria para cuidar e acolher outras menos. A gente tem diversos andares. E no meio desse processo todo, nós vamos encontrar pessoas que realmente acreditam que falam em nome de Deus. Nós vamos encontrar pessoas que realmente creem que estão seguindo o nome de Deus, só que fazem atrocidades, cometem atrocidades, né? Ainda hoje. Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem que duvidam da presença de Deus e são pessoas altamente corretas, éticas e generosas. Então, o que eu te falo, crer em Deus não quer dizer nada. Você falar para o IBGE, quando o IBGE vai perguntar para você, você acredita em Deus? Você fala sim, mas isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Tá cheio de gente no umbral que cria em Deus aqui na Terra, pelo menos dizia, mas a sua vida não correspondia a esse tipo de crença. Então é importante a gente entender, né, gente, que o testemunho das nossas crenças é dado no nosso cotidiano, na nossa forma de falar, na nossa maneira de agir, né? Na nossa maneira de oferecer o perdão, de acolher, na nossa maneira de ajudar quem está precisando, principalmente de conectar. Eu vou te ser sincero, não dá para entender, eu respeito, mas não quer dizer que eu não vou me posicionar. Não dá para entender pessoas que dizem que acreditam em Deus e defendem violência para acabar com violência. Sabe? É um processo tão sem sentido que não tem nem respaldo na sociologia, quanto mais na filosofia e principalmente na vida espiritual e religiosa. Mas são pessoas que dizem que acreditam em Deus e respaldam que nós vamos acabar com a violência tendo mais violência. Isso é insanidade. Você não apaga fogo com mais fogo. É uma questão de lógica. Bem, muitas pessoas lotam igrejas e pensam assim, lotam casas espíritas e pensam assim, sabe? Lotam templos budistas e podem pensar assim. Muitas pessoas podem estar no meio das ruas rezando seu texto e pensar assim. Então a gente se esquece do básico. Gente, não tem como oferecer paz para alguém se você não tem paz dentro de você. Não é? Como que a gente vai construir pontes? As pessoas querem construir muros para distanciar pessoas, países, distanciar vizinhos. Nós vamos construir pontes entre as almas. Sabe, nós precisamos construir pontes. A gente tem que aprender a dialogar com quem pensa diferente da gente. Né? A gente precisa aprender a construir junto com pessoas que não têm a mesma visão que a nossa. Se você só vai andar lado a lado com quem combina com você, automaticamente você vai o quê? Trocar de lado? Não faz sentido isso, não é? Então, religiosos de verdade, eles conversam uns com os outros para poder aprender. Todos os políticos, são políticos com P maiúsculo, vão aprender a conversar uns com os outros para se entender. Né? Vizinhos com V maiúsculo vão aprender a conversar uns com os outros para poder se entender. Colegas de trabalho com C maiúsculo vão aprender a conversar uns com os outros para se entender. Né? Empresários e grupos empresariais, né, vão conversar uns com os outros para se entender. Porque, meus amigos, o mundo ele pertence a nós. Foi o Cristo que falou. Se baterem numa face, ofereça outra, mas ele não disse para ninguém ser bobo.
O que é que isso quer dizer? Se eu dizer sim, sim, não, não. Então Jesus fala, a gente tem que se posicionar, mas sem violência. Veja, Jesus falava, bem-aventurados os pacificadores. O Cristo falava da importância da pacificação. Gente, quem falava isso é Jesus. Presta atenção. Não é a sua crença, não é o que você acha. Desculpa, com todo respeito, mas o que você acha nesse momento importa menos do que o Cristo falou. O que eu acho aqui importa muito menos do que o Cristo falou. O Cristo foi muito claro. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus ele abençoa a pessoa que leva paz para a discórdia. Em nenhum momento você vê o Cristo estimulando ninguém à violência. Em nenhum momento você vê o Cristo estimulando ninguém à intolerância. Então, que insanidade é essa de você ter pessoas que falam ainda em nome de Deus, de Jesus, como se ele abalizasse esse tipo de situação? Não é? Então vamos lembrar, meus amigos, que nós estamos aqui buscando a vigilância para que não nos tornemos falsos profetas. Porque olha que interessante, eu posso estar aqui, gravar a pílula, falar para vocês no evangelho, mas isso não quer dizer nada, nada. O mundo espiritual sabe quem eu sou. As minhas atitudes é que determinam quem eu sou. Eu posso enganar você, ou tentar te enganar, então, mas eu não engano a lei de Deus, é impossível. Eu não engano a minha consciência, não tem jeito. Você é a mesma coisa. Não é? Você pode estar aí, filha, eu sou bonzinho, boazinha, eu quero ajudar fulano, beltrano, cicano, eu quero fazer não sei o quê, na frente dos outros. Mas, de repente, na hora que todo mundo vira as costas, uma pessoa intolerante, intransigente, uma pessoa fofoqueira, maltrata o outro, não quer o bem de ninguém, egoísta, só pensa no seu umbigo, não quer estar aí para ninguém, não é? Não é, é preguiçosa, tem gente que é preguiçoso, quer fazer o bem com a sabedoria dos outros, né? Mas não quer estudar, não quer aprender, não quer melhorar, é a preguiça. Então, assim, poxa, a lei divina sabe. Então, gente, nós vivemos um momento de transição planetária em que está todo mundo junto, né? Você tem cada um no seu castelo. Lembra que eu te falei, o andar da consciência? Você tem um prédio, cada um está num andar diferente. Independente do teu andar hoje, do meu andar hoje, o objetivo é que a gente suba esse andar da consciência. E o nosso objetivo ao subir o andar não é olhar para quem está no andar de baixo com desdém. Não é olhar para quem ficou no andar de baixo com raiva. Pelo contrário, é aprender a acolher. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o verdadeiro profeta, ele não olha ninguém de cima para baixo, como se fosse melhor do que ninguém. Então, cuidado com isso. Se você está se achando demais, provavelmente você ainda está sendo muito de menos. Se você está se achando demais, provavelmente você está sendo, abre aspas, muito de menos. Olha os mestres espirituais, eram simples, amorosos, acolhedores, disponíveis. Olha a história dos mestres espirituais. Se importavam. Obviamente eles sabiam que eles não podiam resolver tudo, não podiam ajudar em tudo, mas auxiliavam. Você já viu algum mestre espiritual genuíno falar em guerra? Falar em arma? Falar em violência? Já viu? Você já viu um mestre espiritual verdadeiro incitar qualquer um de nós à intolerância, a brigar, falar coisas feias? Precisa concordar comigo. Só me diz se você já viu algum mestre espiritual verdadeiro. Você já viu? Porque o Cristo não fez isso. Está aqui, é nosso modelo e guia. O evangelho está lá. Não tem nada, nada na boca do Cristo que estimule nada de loucura que é feito em nome dele. Então tomemos cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba se deixando levar por falsos profetas pela nossa falta de vigilância, pela nossa carência, né? Pela nossa insanidade. E a gente se esquece que se o falso profeta ele é responsável pela queda coletiva que ele leva, sem dúvida alguma, aqueles que seguem são responsáveis por dar suporte a ele. Né? Ele fala assim, é gênero, né? Ele, ela, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser em qual contexto for. Então é importante a gente trabalhar os dois, tá? Trabalhar os dois lados da moeda. Trabalhar quem é o falso profeta ou a falsa profeta, mas trabalhar aquele que apoia o falso profeta ou a falsa profeta. Isso em qualquer contexto, em qualquer época da humanidade, em qualquer momento. Porque ninguém faz nada sozinho.
Sabe, é muito interessante. As pessoas, por exemplo, na época da Segunda Guerra, falavam muito do Hitler, mas o Hitler não fez nada sozinho. Ora, não é? O Hitler não fez nada sozinho. O Hitler tinha pessoas que apoiavam ele. Tinha parte na época da população alemã que apoiou o processo do Hitler. Então, assim, o Hitler foi o falso profeta? Para muitos, sim. Mas teve muita gente que o apoiou. É corresponsável. E pagam karmicamente até hoje por isso. Entende? Então a mesma coisa acontece com todos os tipos de ditadura. Tomemos cuidado com isso, viu? A mesma coisa se dá com religiões. Quando você pega um líder religioso opressor, por exemplo, na Idade Média, né? A gente tinha a Inquisição, você tinha o inquisidor moro, você tinha o líder religioso daquela região, sabe que era temido, mas tinha um monte de gente que o apoiava. As pessoas não falam de quem os apoiava, são tão em débito com a lei divina, na lei kármica, quanto aquele que se equivocou, porque se omitiu. Além de apoiar, se omitiu. Então eu repito isso para vocês. Nós temos que tomar cuidado dos dois lados. Porque hoje você fala, esse estudo não tem nada a ver comigo, Ricardo. Não, nada a ver com negócio de falso profeta e tal. Será que não? Às vezes você é uma falsa profeta da tua casa, da tua família. Às vezes você é uma pessoa que fala um monte de coisa para seus filhos, para seu marido, para sua esposa, mas a sua forma de viver é contrária a tudo que você fala. É uma falsa profeta, claro. Não é só sobre religião, entende? É sobre vida. É sobre vida. Né, meus amigos? Então tomemos muito cuidado. Eu me preocupo muito. Veja essa intolerância política, é tão triste, sabe? Sem menor cabimento, menor sentido. Menor sentido. Sabe, a mesma intolerância religiosa, sem o menor sentido, sem o menor cabimento. A gente tem que aprender, enquanto a humanidade não aprender a sentar junto e conversar, enquanto a gente não aprender a resolver, né, as nossas diferenças com sabedoria, nós vamos apelar o quê? Para o desequilíbrio. E o problema é que na transição planetária a gente sabe que tem pessoas de todos os andares, então as consciências são muito díspares, né? E aí vai vir o tempo, a dor, para poder separar o joio do trigo. A questão é você se perguntar: você faz parte do joio ou você faz parte do trigo? E aí, cada um conforme a sua própria consciência, né? Cada um conforme sua própria consciência. Eita, meus amigos! Se você está em dúvida de qualquer coisa, estuda Jesus e se pergunta: será que Jesus faria isso? Apoiaria isso?